O abraço fraternal hoje é virtual, é digital, mas nós estamos irmanados na mesma fé, no mesmo propósito. Estou lembrando aqui, irmãos, de um episódio que o apóstolo Paulo viveu por conta do seu ministério apostólico. Ele disse, certa vez, que a palavra de Deus não estava algemada. Ele estava preso, mas que a palavra de Deus não estava algemada. Nós podemos dizer também, nesse momento, nós estamos isolados, sim, uns dos outros em nossos lares, mas a palavra de Deus, ela está liberta, e nós podemos usar esse recurso da tecnologia para levar essas boas novas de salvação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, onde teremos a nossa exposição neste momento. Mateus, capítulo 14, nós faremos, então, a partir do versículo de número 22, a exposição da palavra do Senhor até o versículo de número 33. Mateus 14, 22 a 33. As duas passagens que já foram lidas antecipadamente no culto de hoje já mostram para nós que o nosso olhar precisa estar voltado para Deus e que a nossa segurança, a nossa proteção está no nosso Senhor. E nesse texto, os discípulos de Jesus terão uma experiência espantosa e maravilhosa com o nosso bendito Salvador. E o tema da nossa reflexão é uma pergunta, na verdade. Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 a 33, nos diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai, estamos em culto, em adoração ao Senhor. Impedidos, sim, por essa situação delicada que estamos vivendo no Brasil e também no mundo. Por cumprir as ordens das nossas autoridades. Não estamos, neste momento, reunidos no mesmo lugar. Mas que coisa tremenda é saber que o Senhor está conosco. Está presente em todos os lares que agora estão aqui conosco, conectados neste culto online. E o Senhor há de falar ao nosso coração, porque a tua palavra não está presa. A tua palavra não está algemada, a tua palavra não está isolada. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, conforta, anima o coração dos teus filhos. E perdoa as nossas falhas, Senhor. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, ao teu servo, para que eu exponha a tua palavra com fidelidade, e ao teu povo, que está acompanhando e prestando esse culto ao Senhor, que observe os ensinamentos e coloque em prática em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para quem você está olhando? Quero já dizer de antemão, já que eu fiz essa pergunta, que eu vou ter que ficar dividindo o meu olhar entre as duas câmeras. Ora eu vou ficar de lado para você, ora eu ficarei de frente, mas eu quero olhar para você. Eu quero orar para você também. Mas a pergunta agora é séria. Para quem você está olhando? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que eu quero confessar,
que se nós ficarmos apenas olhando para as notícias, para as mensagens que toda hora está chegando pelo seu WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as mídias, se você ficar apenas vendo as notícias, que nós precisamos ver, sim, é fato, vai bater um certo desespero no nosso coração. Se você ficar apenas com as estatísticas que a cada hora aumentam, vai aumentando, e às vezes nós vamos ficando meio que, infelizmente, viciados em ver aqueles números, ainda que nós desejássemos que aqueles números parassem de aumentar. Se o seu olhar está apenas nessas coisas, talvez o desespero comece a bater na porta do seu coração, o medo, a apreensão, a expectativa. Mas se o seu olhar estiver voltado para o autor e consumador da sua fé, Jesus, ele estará conosco no meio da tempestade. Como já foi lido pelo reverendo Sérgio, Jesus outra vez estava no barco com eles. Esse episódio que nós estamos lendo agora, Jesus não está no barco. Ele entrará no barco depois. E Jesus, que é o Senhor e controla todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, inclusive o mar, ele tem controle sobre todas as coisas. Ali, no primeiro texto que foi lido em Mateus 8, há uma dúvida no coração dos discípulos. Depois que o Senhor repreende a fúria do vento e do mar, os discípulos conversam entre si. Quem é este que repreende o vento e o mar? Mas no texto que nós lemos, ele já faz uma declaração de fé. Verdadeiramente és filho de Deus. Mas isso só depois de todo o episódio e a experiência que eles passaram. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus havia feito esse milagre maravilhoso que trouxe uma lição também preciosa para os discípulos. Mas uma coisa interessante no ministério do Senhor Jesus é que, às vezes, ele trazia experiências apenas para os discípulos. Esta experiência, por exemplo, registrada aqui, ela foi uma experiência que se deu apenas com os discípulos. Às vezes, também, o Senhor levava dos 12, apenas 3 para uma experiência com ele, como aconteceu com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Mas esse texto diz que, então, depois que o Senhor Jesus, ele realiza aquele milagre da multiplicação dos peixes, dos pães, e o versículo 21 diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, uma multidão. O texto diz que logo a seguir, o Senhor Jesus, ele compeliu, a ideia aqui não é simplesmente, se vocês quiserem, entrem nesse barco. O Senhor ordenou, entrem no barco e embarquem e atravessem para o outro lado. Talvez os discípulos pensassem, o texto não nos diz isso, e o Senhor, mestre, não irá conosco? O Senhor está mandando que a gente entre no barco e atravesse para o outro lado, mas o Senhor não irá conosco, mas provavelmente, pela leitura, nós podemos imaginar que o Senhor disse, eu ainda ficarei um pouco aqui, me despedindo das multidões. Talvez alguém pensasse, Jesus se encontraria como com seus discípulos? Ele pode pegar um outro barco? O texto não fala isso para nós. Não vamos tentar aqui fazer uma hipótese, porque isso não é o mais importante nesse momento. Mas uma coisa é certa. O Senhor, então, permanece em terra, os seus discípulos estão indo no barco, tentando atravessar para outra margem. E depois que Jesus despediu as multidões, conforme está no verso 23, diz a palavra que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu não posso passar para um ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, sobre para quem você está olhando, sem destacar uma lição preciosa nesse texto. Você acha que oração é importante? O que você acha? Orar é importante? Você tem investido tempo na oração? Deixa eu dizer uma coisa para você, que vive dizendo que a sua agenda é muito ocupada, que você tem muitas atividades para realizar. Talvez alguns ainda estejam, de fato, trabalhando, ainda que estão isolados em casa, home office. Mas agora nós não temos essa desculpa, irmão. Se tem uma coisa que nós temos agora para fazer, é tempo para orar, para ter comunhão com Deus, realizarmos os cultos domésticos, estudarmos a palavra de Deus. E é interessante que Jesus aqui é o nosso maior mestre na prática da oração. Você já se perguntou, Jesus precisava orar tanto assim? Todos os dias, após uma jornada de atividades, de curas, de milagres, de andar de aldeia em aldeia, de vilas em vilas, Jesus sempre separava um tempo para estar com o Pai em oração. Não foi diferente nesse dia. O texto diz que, em caindo a tarde,
ele estava orando ao Senhor. Eu gosto muito dessa expressão. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Existem momentos que nós podemos orar com a família, numa reunião de oração, em grupos de irmãos, mas certamente existem momentos em que você deve fechar a porta do teu quarto e orar em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você tem buscado a presença de Deus, você tem pregado e orado com essa certeza de que Deus está realmente falando ao seu coração. Então, Jesus está nos ensinando aqui algo muito precioso. Jesus está nos ensinando que nós precisamos orar e nós precisamos investir tempo em oração. Mas seguindo o texto, agora sim nós entramos numa questão interessante. Depois que Jesus passou um bom tempo orando, você pode imaginar, ele ficou todo esse tempo orando, pastor? A Bíblia também não diz. Muitas vezes nós ficamos preocupados se devemos orar pouco ou muito. O importante é que você ore. O texto diz que ele estava lá só, no final daquele dia, daquela tarde. E o texto diz que ele irá ao encontro dos seus discípulos por volta da 4ª vigília. Ou seja, ele ficou orando, provavelmente, ou num tempo de oração, num tempo de solitude com Deus, do cair da tarde até as 3 horas da manhã. Porque essa expressão 4ª vigília era o início do último ciclo da noite, que iniciava às 3 horas da madrugada e iria até a aurora, até às 6 horas da manhã. E o texto diz, então, que o barco estava já distante alguns estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Outra coisa interessante, aqueles homens que estavam neste barco, muitos deles tinham experiência com o mar. Eram pescadores. Por exemplo, Pedro, Tiago, André, João, homens da pesca. Então, eles certamente já tinham enfrentado tempestades, adversidades no mar, mas o texto diz que eles estavam com dificuldade para chegar à outra margem. Jesus certamente sabia de tudo isso, como sabia no primeiro episódio que já foi lido, que haveria de vir um vento forte, uma tempestade, para testar a fé dos discípulos do Senhor Jesus. E agora eu quero lembrar com você uma coisa muito interessante. Depois de destacar que Jesus é o nosso maior exemplo na vida de oração, eu quero destacar que, às vezes, na nossa jornada, vamos enfrentar ventos contrários. Isso que está acontecendo agora não é um vento contrário. Nós não sabemos exatamente para que lado irmos. Estamos seguindo, sim, e espero que você esteja seguindo rigorosamente as orientações das nossas autoridades. Estão dizendo que essa semana que está entrando agora, amados, será uma semana tremendamente difícil. Alguns estão fazendo aquelas estatísticas que eu falei há pouco, de que esta é a semana que muitos serão infectados, infelizmente. Nem todos estão levando a sério esse momento do isolamento social. Mas olha só, irmãos, o texto nos fala que eles estavam enfrentando agora ondas bravias e o vento era contrário. Às vezes, na minha vida e na sua vida, nós vamos encontrar ventos contrários. Além desse problema que nós estamos enfrentando agora, do coronavírus, talvez você esteja enfrentando um vento contrário na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma luta. Talvez você esteja até isolado em casa, não podendo conversar com ninguém, mas o Senhor está ao seu lado. Nós estamos juntos aqui em oração com você. O vento contrário pode vir a qualquer momento sobre as nossas vidas. Mas o texto nos dá uma informação muito interessante. Na 4ª vigília da noite, como eu já falei há pouco, por volta aproximadamente das 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles. Outra coisa interessante, eu não sei se eles estavam tão preocupados com as ondas contrárias que se esqueceram de Jesus. E o mestre virá quando? Quando é que o mestre vai chegar? Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer demorado, mas o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele nunca chega atrasado. Lembra da experiência de Lázaro? As irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus, Lázaro está enfermo, aquele a quem tu amas. E Jesus parece que propositalmente ele retarda a sua ida a Betânia. E ele chega 4 dias depois que Lázaro está sepultado. Mas ele disse algo muito especial lá no início, só para os discípulos. Essa doença, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus.
O Senhor Jesus, às vezes, pode, aos nossos olhos, de acordo com o nosso relógio, chegar atrasado, mas ele vai chegar sempre na hora certa. Muito tempo havia passado depois dos discípulos entrarem naquele barco, mas o Senhor Jesus está indo ao encontro deles. E nós cremos também, irmãos, que mesmo que você entenda e ache que às vezes Jesus está demorando em agir, ele agirá na hora certa, porque ele é o Senhor dos senhores e está no controle de todas as coisas. Mas há uma coisa aqui que nos chama a atenção. E eu quero fazer uma pergunta aos meus irmãos homens que nos acompanham, e as minhas queridas irmãs certamente vão achar um pouco engraçado isso. Querido irmão, varão, servo de Deus, você sente medo? Você tem medo de alguma coisa? Você talvez deve ter sido educado como eu fui pelo meu pai, que homem não chora e homem não pode ter medo de nada. Mas se você tem medo, não tenha medo de reconhecer isso. Isso não vai diminuir a sua masculinidade em nada. Mas esses discípulos aqui demonstraram que tinham medo. Não havia nenhuma mulher naquele barco. O texto diz que, de repente, Jesus vem andando sobre as águas. Imaginemos naquela negritude, naquela escuridão. Eles observam no horizonte e dizem, parece que está vindo alguém andando ali. Eu fico tentando imaginar, e permitam-me aqui a liberdade, sem ferir o texto, mas de descrever talvez essa cena. Um cutucando no outro. Você viu o que eu vi? O quê? Está vindo alguém ali, ó. Você é louco, não tem como vir ninguém. Nós estamos num barco, é água. Como que alguém pode estar vindo? É sério, olha, está vindo, está se aproximando. Até que o pânico tomou conta deles. E eles começaram a gritar. E olha só o que eles gritaram, irmãos. Eu não sabia que esse assunto era tão antigo assim. Eles já achavam que no mito do fantasma. É um fantasma, é uma assombração. Mas, de repente, eis que ecoa uma voz. E essa voz, meus irmãos, era para aquietar toda a tempestade primeiro do coração deles. Muitas vezes nós queremos que o Senhor aquiete as tempestades que estão ao nosso redor, as tempestades externas, mas antes de tudo, o Senhor Jesus ele veio para dar paz e acalmar o nosso coração, as tempestades do nosso coração. E esse texto, então, diz para nós que Jesus, olhando e vindo, disse assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Se você estivesse naquele contexto e ouvisse essa voz, vindo ainda de um ser estranho andando sobre as águas, você certamente ficaria em paz, dizendo, que bom, é o Senhor, é o Mestre que está vindo ao nosso encontro. Ou você agiria como Pedro e os apóstolos? Há alguma coisa que vai acontecer aqui, e que o Senhor Jesus vai testar a fé desses seus filhos. Dúvida. Você já duvidou da providência de Deus? Você já duvidou da proteção de Deus na sua casa, na sua família? Será que em algum momento dessa semana, desses últimos dias que nós estamos acompanhando todas as notícias sobre o coronavírus, em algum momento você duvidou, Deus, o Senhor está cuidando mesmo de nós? O Senhor realmente está conosco, Senhor? Porque o que o texto diz é que era de se esperar daqueles homens que eles aquietassem o coração e dissessem, é o Senhor, fiquemos em paz, ele é o Senhor dos senhores, ele tem poder para andar sobre as águas. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro, colocando dúvida, certamente demonstrando que estava em dúvida, ele fez uma condicionante, ele disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E para Jesus, que já estava andando sobre as águas, não tem lei da física, não tem nada que explique isso, ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse o que para Pedro? Vem. Mas deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, não é o ponto principal, mas eu preciso dizer. Vamos nos colocar no lugar de Pedro. Agora eu sou Pedro, você é Pedro. Se você questionasse a pessoa de Jesus, dizendo, é o Senhor mesmo? E Jesus, então, depois de ouvir a sua interpelação, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E ele te falasse assim, vem. Você desceria do barco? Ou você diria, não, tá bom, Senhor. Eu creio, não preciso descer do barco. Ou você também desceria do barco? Nós sabemos que Pedro é pecador como eu e você. Em muitos momentos, por ele ser tão afoito e tomar a frente dos apóstolos, ele acertou muitas vezes, mas ele errou muitas vezes também, mostrando como nós somos assim tão inconstantes nas nossas motivações. Mas o texto diz que quando ele desce do barco, já estamos no final ali do verso 29, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não haverá impossíveis para Deus.
O Senhor Jesus já havia executado tantos milagres. O Senhor Jesus já, momentos antes desse episódio, havia multiplicado pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O Senhor Jesus já tinha tido a primeira experiência com eles quando eles estavam todos no mesmo barco e Jesus repreendeu a fúria do vento e do mar e tudo se tornou calmo. Mas eles ainda estão aprendendo com o Mestre. E agora, Pedro está andando na direção de Jesus. Lembram-se qual foi a pergunta que eu fiz no início da nossa mensagem hoje? Para quem você está olhando? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas o texto diz que alguma coisa tirou o olhar de Pedro de Jesus. Alguma coisa roubou a atenção de Pedro de Jesus e ele começou, então, segundo o texto diz aí no verso 30, reparar na força do vento. E mais uma vez, o que entrou no coração de Pedro? Medo. Ele teve medo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Infelizmente, às vezes o meu coração é assaltado pelo medo. Essa semana mesmo, disse até a minha família aqui em casa. Eu estava acompanhando o noticiário, estava ficando até um pouco assim, fissurado. Saía de um canal, entrava no outro, mensagens recebendo do WhatsApp. E eu fui andar um pouco na parte externa da minha casa e eu vi assim que eu estava um pouco agitado. Eu falei, peraí, eu estou me contaminando. Eu sei que é um assunto sério, eu sei que eu tenho que estar por dentro das notícias, preciso informar as pessoas, mas se eu tirar o olhar de Jesus, se eu tirar o olhar da palavra, do meu tempo a sós com Deus, o desespero e o medo vai invadir a minha alma e o meu coração. Enquanto Pedro começou a reparar na força do vento, nas tempestades, por que não dizer, e tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a submergir, diz o texto. Mas ele fez o que nesse momento? Ele gritou. E ele gritou para quem? Eu me lembro de um outro cântico que já cantamos nos nossos encontros de pequenos grupos, em cultos nos lares. E eu gosto muito dele, que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Foi o que Pedro fez. Pedro teve medo, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, nós não temos esperança em mais ninguém. Hoje pela manhã, o reverendo Sérgio ministrando a palavra de Deus, um texto que falava maravilhosamente ao nosso coração sobre o consolo de Deus, sobre o cuidado de Deus. Ele diz, a nossa esperança, claro, torcemos para que a OMS, todos os órgãos ligados à saúde no mundo inteiro, no Brasil, descubram o antídoto para este vírus, o remédio, a vacina. Mas a nossa esperança não pode estar nessas coisas, porque elas podem falhar. A nossa esperança deve estar no Senhor Jesus. Por isso, é para ele que você tem que clamar. Foi isso que Pedro fez. Ainda que a dúvida tinha pairado sobre o coração de Pedro momentos antes, questionando se era mesmo Jesus que estava vindo na direção do barco. Agora, depois de ter andado não sei por quanto tempo sobre as águas, agora que ele começou a reparar no vento contrários, nas circunstâncias que cercavam a sua vida, e ele começou a afundar, ele clamou pelo Senhor. E olha que coisa linda. O texto diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não poderia perder essa oportunidade para exortar Pedro. Pedro, cadê a sua fé? Por que você duvidou de mim? Certamente não era só Pedro que estava com dúvida, mas Pedro, por representar às vezes e falar em nome do colégio apostólico, ele às vezes recebia também a repreensão, mas essa repreensão era para todos. Essa repreensão é para nós também, porque às vezes o Senhor também está perguntando para nós, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, jovem de pequena fé, adolescente de pequena fé, por que duvidaste? Eu sou contigo. Eu estou junto a vocês, ainda que o mar esteja bravio, as tempestades e as ondas sejam enormes, eu estou no controle, sosseguem o coração. E ambos sobem ao barco, conforme nos diz o texto.
E acontece algo muito lindo, que já havia acontecido no primeiro milagre, quando eles subiram, dessa vez não precisou nem Jesus falar nada, cessou o vento. Uma coisa nós precisamos registrar aqui, para que ninguém saia dizendo que você não vai ter mais tempestade na sua vida. Não é isso que o texto está ensinando. Podemos enfrentar muitas tempestades. Estamos preocupados com esta que estamos vivendo agora, mas até a volta do Senhor Jesus. Ele já declarou na sua palavra que haverão muitos sinais, muitos momentos e muitos eventos que acontecerão, anunciando que Jesus está voltando. Você e eu devemos entender que o nosso Senhor Jesus, ele estará sempre conosco nos momentos difíceis como esse que os discípulos passaram. Mas para fechar, uma coisa linda aconteceu naquele barco depois dessa experiência. E eu espero que nós estejamos fazendo isso agora, cada um no seu lar. O texto diz que e os que estavam no barco o adoraram. Teve uma adoração. Por que não dizer um culto no barco, numa madrugada? Porque agora tudo se transformou em paz e bonança. E eles fizeram uma profissão de fé ali, uma declaração. No capítulo 8 de Mateus, eles perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui não há mais dúvida. Aqui há uma declaração de fé desses homens. Verdadeiramente és filho de Deus. E você? Está adorando o Senhor nessa noite comigo, com os pastores, com os líderes da igreja? E eu quero recapitular com você para encerrarmos essa nossa reflexão. Jesus, muitas vezes, ele fazia milagres no meio da multidão, mas ele reservou algumas experiências apenas para os seus discípulos, os apóstolos. Esta é uma delas. Jesus é um exemplo para nós de oração. Não dê mais desculpa que você não tem tempo para orar. Não quero que você invente outra, evidentemente, mas vamos aprender com o nosso mestre. Todos os dias ele separava um tempo para orar, para estar com o Pai. Se tem uma época e um tempo que nós devemos estar dedicando momentos de oração, é agora. Mas quando passar esse vendaval, quando essa tempestade cessar, não é que você vai parar de orar. Continue tendo um tempo de oração. Às vezes, os ventos contrários poderão vir sobre a nossa vida. Mas não duvide quando você ouvir a voz do Mestre dizendo: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Não é o que Jesus mesmo disse lá em João 10? Que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? A voz do bom pastor Jesus? A voz do pastor lá do Salmo 23? Acalme-se, descanse no Senhor. Mas se a dúvida estiver no seu coração, você talvez terá que passar por experiências como essa que Pedro passou. Andou sobre as águas, enquanto olhou para Jesus, mas começou a prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Talvez a tônica maior que eu quero deixar para você nessa noite é esta. Você pode até estar antenado, atento a tudo que está sendo noticiado. Precisamos acompanhar, sim, a evolução, infelizmente, do coronavírus. Esperando uma boa notícia de que encontraram a vacina, que encontraram um remédio, que ainda teremos vítimas, mas que em breve essa epidemia, essa pandemia vai acabar. Mas não tire o olhar de Jesus. Não deixe de olhar para Jesus, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. E mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, não deixe de adorar o Senhor com a sua família, no momento que estamos realizando o culto online, nas devocionais que você receberá, nos cultos domésticos, porque o nosso bom pastor está conosco. Ele não prometeu? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe.